Você já sentiu que algo está errado, mesmo quando tudo parece normal? Já teve a sensação de que a vida que te oferecem é uma encenação bem coreografada, mas profundamente vazia? Desde o momento em que nascemos, somos inseridos em um sistema que decide o que devemos pensar, desejar e até quem devemos ser. Nos dizem o que é sucesso, o que é felicidade, o que é certo e o que é errado. Mas, e se tudo isso for apenas um reflexo distorcido de uma verdade muito mais profunda? E se você estiver dentro de uma matrix, não de cabos e computadores, mas de crenças, rotinas e ilusões que aprisionam a sua mente? Este vídeo é um convite à insubmissão, um chamado ao despertar. E quem tiver coragem de atravessar o desconforto da verdade, vai enxergar o que vem depois, porque o que te espera do outro lado não é conforto, é liberdade. Inscreva-se no canal, deixe seu like e seja bem-vindo ao fim da ignorância. O filósofo francês Jean Baudrillard dizia que vivemos em um simulacro, uma simulação tão perfeita da realidade que esquecemos da realidade original. É como se estivéssemos presos em um teatro, onde o cenário é bonito, mas o roteiro já foi escrito por outros. A matrix da vida real não está nos computadores. Ela está nos valores que você herdou sem questionar, nas metas que te ensinaram a perseguir como se fossem suas, nos medos que foram plantados em você para te manter onde está. Está no medo de errar, no medo de ser rejeitado, no medo de não dar certo. A Matrix não precisa de guardas nem de muros altos, ela precisa apenas de crenças. E crenças, quando não examinadas, se tornam correntes invisíveis. Ela te diz o que é uma vida de sucesso, uma boa faculdade, um bom emprego, um carro do ano, um relacionamento estável e finais de semana com vida social ativa. Mas nunca te pergunta se tudo isso realmente te preenche. Você pode seguir todas as regras e ainda assim se sentir profundamente desconectado de si mesmo. Isso porque, dentro da Matrix, a prioridade não é sua alma, é sua produtividade. Você não é ensinado a se conhecer, mas a se vender, a calibrar seu comportamento para ser aceito, não para ser verdadeiro. E é aí que começa o colapso interior. Porque algo dentro de você sabe que está vivendo uma mentira, uma vida confortável, porém falsa. A Matrix é silenciosa. Ela se infiltra em tudo, nos filmes que você assiste, nas conversas que você evita, nos conselhos que parecem inocentes. Ela transforma o seu pensamento em repetição e seu desejo em produto. E o mais perigoso de tudo é que você nem percebe. Está distraído demais, rolando a tela, repetindo a rotina, seguindo o fluxo. Acorda, come, trabalha, descansa, consome e repete. Tudo parece normal, mas a normalidade que você vive foi projetada para te manter inofensivo. E o mais cruel é que ela funciona tão bem que a maioria das pessoas nem desconfia que está presa. Mas o questionamento é uma rachadura no sistema. A dúvida é a primeira fagulha da consciência. Quando você começa a se perguntar se a sua vida é mesmo sua, ou apenas o reflexo de tudo que te ensinaram, você dá o primeiro passo rumo à libertação. Não é fácil, porque abrir os olhos dói, mas é o único caminho para quem quer viver de verdade. Porque ninguém desperta sem antes se incomodar, e ninguém se liberta enquanto ainda acredita que está livre. Despertar não é um momento cinematográfico, é na verdade silencioso e muitas vezes solitário. Acontece quando, em meio ao barulho do mundo, você começa a ouvir a si mesmo. É quando algo dentro de você começa a gritar em meio ao silêncio da rotina. Você começa a questionar: por que eu continuo fazendo o que não gosto? Por que meus dias parecem todos iguais? Por que sinto esse vazio mesmo quando conquisto o que disseram que eu deveria desejar? O despertar começa com essas perguntas incômodas. Elas são pequenas rachaduras na parede da sua zona de conforto. E essas rachaduras, se você tiver coragem de olhar através delas, mostram que a vida que te ensinaram a viver pode não ser a vida que você veio viver. Muita gente acredita que despertar é alcançar a paz, mas isso é ilusão. O verdadeiro despertar traz conflito.
Um conflito interno entre quem você é e quem você tem fingido ser, entre a vida que construiu e a que realmente deseja. É como se um espelho fosse colocado na sua frente, revelando não apenas quem você é, mas quem você poderia ter sido se não tivesse se adaptado tanto. A dor do despertar é essa: perceber que muitas das escolhas que você fez não foram livres, foram condicionadas, guiadas pelo medo, pela necessidade de aprovação, pela vontade de se encaixar. E agora, com os olhos abertos, você não consegue mais ignorar. Não consegue mais viver no piloto automático, mas o despertar não termina no questionamento. Ele exige ação, e é aqui que a maioria para. Porque sair da Matrix não é só pensar diferente, é viver diferente, é deixar de buscar respostas prontas, é começar a carregar o peso de decidir por si mesmo. Significa assumir a responsabilidade de errar, cair, levantar e continuar, sem ninguém para culpar. É como deixar a casa onde viveu a vida inteira, sem mapa, sem GPS, só com a sua intuição como guia. E isso dá medo, um medo profundo. Porque o desconhecido assusta, mas é justamente nesse território incerto que se encontra a sua liberdade. Só que ela não vem de graça, ela cobra o preço da sua coragem. No fim, despertar é começar a enxergar a Matrix como ela é. Uma construção feita de distrações, convenções e repetições. E uma vez que você enxerga isso, já não pode mais voltar a dormir. Seu olhar muda, suas escolhas mudam e, inevitavelmente, sua vida muda. Porque quem desperta começa a construir um caminho que não vem de fora, vem de dentro. E esse caminho, apesar de árduo, é o único onde você pode finalmente ser quem nasceu para ser. Ao sair da Matrix, a primeira coisa que muitos sentem não é alívio. É um vazio angustiante. Porque quando você começa a desmontar as ilusões que antes sustentavam sua vida, não sobra quase nada no começo. O que antes te dava a direção, a opinião dos outros, as metas impostas, os rituais repetidos, agora parece sem sentido. E o silêncio que se instala dentro de você é ensurdecedor. Você não sabe mais o que deseja, não tem mais certeza do que acredita e olha ao redor sem conseguir se encaixar. O nome disso é desorientação existencial. E embora pareça assustador, ela é um sinal claro de que algo profundo em você começou a se transformar. O filósofo dinamarquês Søren Kierkegaard descreveu isso como o salto para a fé, o momento em que todas as estruturas externas ruem e tudo o que resta é a sua liberdade. Nua, crua e inegociável. Esse vazio não deve ser evitado. Ele é necessário. Ele é o intervalo entre a velha identidade que você deixou para trás e a nova que ainda está por nascer. O problema é que, nesse intervalo, a tentação de voltar atrás é enorme. Você olha para os que ainda vivem presos e por um momento inveja a ignorância deles. Eles parecem mais certos, mais seguros, mais felizes. Mas a sua consciência já não permite esse retorno, porque mesmo se você tentasse, não conseguiria mais pertencer àquele lugar. Você viu demais, sentiu demais, questionou demais. É como tentar entrar de novo em uma roupa que já não te serve mais. O desconforto seria insuportável. É nesse ponto que muitos desistem, porque o vazio cobra presença. Ele exige que você pare de fugir de si mesmo, que olhe para dentro, que aprenda a conviver com suas sombras, seus medos, sua solidão, que comece a reconstruir sua vida, não mais com os tijolos da expectativa dos outros, mas com as pedras da sua verdade. E isso não acontece em um fim de semana de imersão. Acontece devagar, no silêncio das noites em que ninguém te aplaude, nos dias em que você se sente perdido, mas insiste em continuar. A travessia é dura, mas é nela que você começa, pela primeira vez, a se tornar autor da própria existência. Esse processo de vazio e reconstrução é o nascimento do autêntico. Quando você deixa de ser um personagem da Matrix e começa a escrever sua própria história. É aqui que começa a real liberdade. Não uma liberdade de fazer o que quiser, mas de ser quem você é, sem precisar mais se esconder. Porque a verdade é que você nunca foi vazio.
Apenas estava preenchido por coisas que não eram suas, e quando elas caem, o que sobra é você. Nu, real, pronto para recomeçar, desta vez com consciência. Ser livre não é viver sem regras, é viver segundo as suas. E isso, no mundo em que vivemos, tem um preço. Porque o sistema foi desenhado para premiar quem se encaixa, não quem se liberta. Quando você decide sair da Matrix, você não só quebra padrões, você ameaça estruturas. E toda ameaça é isolada. A primeira perda é a da aceitação. Amigos se afastam, família se confunde. A sociedade te trata como alguém que saiu da linha, porque você parou de fingir. Parou de sorrir para o que não faz sentido, parou de dizer amém para o que sempre te feriu. E quem ainda está preso na ilusão sente desconforto só de te ver sendo livre, porque a sua liberdade expõe a prisão deles. É por isso que o caminho da autenticidade é solitário. E essa solidão não é apenas a ausência de companhia, é o confronto direto com a sua essência. Ser livre é se encarar sem desculpas. É parar de se esconder atrás da agenda lotada, do feed editado, dos rótulos e das máscaras. Reassumir que você tem medo, mas vai mesmo assim. Que tem dúvidas, mas escolhe avançar. A liberdade não te deixa mais leve no começo, ela te pesa. Porque junto com ela, vem a responsabilidade de ser inteiro. E ser inteiro significa carregar o que é seu, sem terceirizar culpa, sem pedir permissão para existir. Além disso, a liberdade te distancia da zona de conforto emocional, porque ser livre exige que você abandone a necessidade de aprovação. E nós fomos condicionados, desde pequenos, a buscar aplausos, a medir nosso valor pelo olhar dos outros. Quando você se liberta, você perde essa muleta. E isso dói. Você se pergunta se está ficando louco, porque tudo ao seu redor ainda vibra no ritmo da mentira. E você começa a vibrar em outra frequência. Mas é aí que você entende o que Nietzsche dizia sobre o espírito livre. Aquele que está disposto a caminhar sozinho, mesmo sem mapa, porque sabe que a verdade vale mais do que qualquer multidão. Por fim, a liberdade não é uma medalha, é uma luta constante, um compromisso diário de não se trair, de continuar sendo você mesmo quando ninguém entende. Mesmo quando isso significa perder vantagens, perder likes, perder a falsa paz de quem finge que está tudo bem. Mas é nessa perda que você se encontra, porque quando tudo o que era ilusão cai por terra, o que sobra é o essencial. O essencial nunca esteve na aprovação dos outros, sempre esteve na coragem de ser verdadeiro. A liberdade não te dá conforto, mas te devolve a dignidade, e isso por si só já vale qualquer preço. Depois do despertar, não existe mais retorno. Você pode até tentar se adaptar novamente ao velho mundo, mascarar seus pensamentos, seguir os mesmos rituais. Mas algo dentro de você não deixa mais. A mente que se abriu para a verdade não consegue mais aceitar mentiras. A alma que tocou a liberdade não se acomoda mais com correntes disfarçadas de segurança. O mundo continua o mesmo, mas você mudou. E por mais que tente fingir que não, tudo dentro de você pulsa diferente. É como se agora você enxergasse camadas invisíveis nos gestos das pessoas, nas intenções dos discursos, nas estruturas das instituições. Você vê manipulação onde antes via normalidade. Você vê condicionamento onde antes via educação. E essa visão muda tudo. É nesse estágio que muitos enfrentam o maior desafio, o sentimento de deslocamento. Você não se encaixa mais nas conversas rasas. Não se diverte com as mesmas distrações. Não consegue mais compactuar com as pequenas farsas cotidianas que sustentam o normal. E isso pode gerar uma solidão profunda. Mas é uma solidão sagrada. Porque ela não vem da ausência dos outros, vem da presença de quem você realmente é. Esse novo você precisa de silêncio para se expandir, de espaço para florescer, de tempo para se reconstruir. E é nesse processo que algo extraordinário começa a acontecer. Você deixa de buscar sentido fora e começa a criá-lo dentro. E então, em meio a esse processo silencioso, surge uma nova missão:
despertar outros, mas não com arrogância nem com imposição. O verdadeiro desperto não tenta converter ninguém. Ele simplesmente vive a sua verdade com tanta integridade que acaba sendo um convite para que outros questionem suas próprias ilusões. É pelo exemplo, não pelo discurso, que o impacto se espalha. Você se torna um espelho e alguns vão se assustar com o que veem refletido. Outros vão se inspirar. Mas você não está mais à procura de aprovação. Agora, sua bússola é interna. Você se orienta pela verdade, não pela conveniência. O que vem depois do despertar é uma nova vida, uma que você precisa construir com as próprias mãos. Não existe manual, não há trilha já pronta, mas existe algo que antes não existia: autenticidade. Você finalmente está no comando, e mesmo sem garantias, sem certezas, sem a aceitação do sistema, existe uma paz diferente, a paz de estar em sintonia com a própria essência. E isso, por mais difícil que seja, é liberdade real. Porque só quando você decide viver com verdade, mesmo que isso custe tudo, é que você entende que nunca teve nada até agora. Você não nasceu para repetir padrões, nem para viver anestesiado em uma rotina vazia. Você nasceu com a capacidade rara de questionar, de sentir, de romper com as mentiras que te cercam. A Matrix é real, sim, mas ela só funciona porque você acredita nela. O que vem depois do despertar não é fácil. É solitário, às vezes doloroso, sempre transformador, mas é real. E a realidade, por mais dura que seja, ainda é melhor do que qualquer ilusão confortável. Agora que você já viu, o que vai fazer com isso? Vai fechar os olhos novamente ou vai atravessar o espelho? A decisão é sua. Mas lembre-se, quem desperta nunca mais volta a dormir. E uma vez livre, você se torna impossível de ser controlado. Se esse vídeo te tocou, compartilhe. E se você sente que ainda há mais para despertar, continue com a gente. Aqui, o fim da ignorância é só o começo.